mas só fazendo 2 minutos de absoluto resumo para você que entrou hoje aqui conosco, para você que está encaixando-se nessa mensagem hoje. Quando Deus colocou a palavra resiliência, é uma palavra forte, uma palavra que inspira, é uma palavra, né, que nos traz muitas características, né? E quando eu estava pensando no título dessa mensagem, me veio simplesmente resilientes. E aí eu entro em contato com o design, né, o braço design da igreja, e falei assim: olha, só um comentário, um pedido. Veio isso no meu coração, mas eu nem tinha ideia do que sairia. Só troca o T pela cruz. E ele fez. E quando ele me apresenta essa arte, eu falei: meu Deus, realmente isso é maravilhoso. Porque quando nós vamos caminhando na nossa vida, nós encontramos um momento em que Deus nos encontra, através de Cristo Jesus. Você está comigo aí? Muito bem. E quando Jesus te encontra, querido, Ele não apresenta apenas, né, tudo que Ele já pode te apresentar hoje, mas Ele te apresenta uma obra que foi obra de cruz, uma obra feita na cruz e que depois culminou na ressurreição. E quando nós entendemos, quando Ele diz: olha, todo aquele que quer vir após mim, primeiro se negue, tome a sua cruz e siga-me, é que nós vamos entendendo a capacidade de nossa resiliência pelo Espírito de Deus. Você já pode ter ouvido, lido livros, ouvido mensagens ou aulas e tantas situações sobre resiliência. Hoje há uma farta literatura de autoajuda disponível para quem quiser, mas resiliência no mundo é uma coisa, resiliência em Deus é outra coisa. E nós vamos conversar isso um pouquinho hoje. Então, na primeira mensagem, eu compartilhei um pouquinho sobre a importância de nós sermos resilientes. Ser resiliente é você superar, é você altamente adaptar, você ter a capacidade de se adaptar e se adaptar rápido a situações que às vezes te deixam tontos, situações que nós passamos, vem de surpresa, você não espera, e de repente você tem que ali se levantar rapidamente para continuar. Ser resiliente também é você ter a firmeza, força, ter a destreza de se manter firme no caminho, se manter firme no projeto, se manter firme no propósito que Deus colocou para a tua vida. Amém, queridos? Ventos contrários sempre teremos. Jesus mesmo falou: olha, passareis por aflições. Não tem jeito. Ele passou. Me diga, se nosso Senhor passou por tantas situações, quem somos nós para dizermos: não, agora não, estamos vivendo só? Não, que isso? Nós estamos aqui para seguir o Mestre. Amém, queridos? E quando o Espírito de Deus, continuando aqui na imagem, nós passamos, entendemos a obra da cruz na nossa vida, entendemos a quem nós devemos seguir, entendemos aonde os nossos olhos devem estar mirando, focados, bem direcionados, que é nele, que é em Cristo. A obra continua e a capacitação vem do Espírito Santo. E eu gostei que depois da cruz tem um ES ali, Espírito Santo, te ajudando todo dia, todo tempo, toda hora. Amém, querido? Te capacitando a você ser mais do que você imagina que você possa nele. Muito bom. E no último culto eu compartilhei, trouxe um exemplo prático de um personagem bíblico que foi Noé, né? Noé, ele para mim, ele expressa um homem que foi resiliente demais. Poderia citar tantos outros. Aliás, a minha lista era grande, mas eu falei: Senhor, não dá, vou escolher um. Hoje vamos falar a respeito de Jesus, que é o maior exemplo de resiliência que nós temos na Bíblia, né? Mas Noé, como pode um lavrador, segundo Gênesis capítulo 9, versículo 20, Deus pega um lavrador para estruturar, construir, projetar e fazer o maior projeto arquitetônico e de engenharia até então. Nunca Noé tinha visto talvez uma canoa, não tinha navegado, não sabia o que era isso. Não tinha. Deus pega alguém que está acostumado a mexer com a terra para mexer com algo que flutuaria no mar, nos oceanos, não é? Então, algo assim que eu acho impressionante, né? Se você lê Gênesis capítulo 5, finalzinho de capítulo 5, e pega Gênesis, né, no capítulo 7 em diante, você vai ver que Noé, quando recebe a palavra de Deus, ele tinha 500 anos. E quando ele sai da arca, ele tinha 600.
Quando ele entra na arca e fica 40 dias, ele tinha 600 anos. Então foi algo que não foram apenas alguns dias, foram praticamente em torno de 100 anos que a arca foi construída. E 100 anos que esse homem de Deus teve que ser resiliente. Combater o bom combate do pensamento, das palavras de outras pessoas, de desânimo, de descrédito, de incredulidade inclusive, não é? E se manter firme naquilo que Deus entregou para ele. E eu comentei com você que Deus entregou a Noé uma palavra, um projeto e uma promessa. Ele entrega uma palavra: Noé, olha, o mundo está estragado, o mundo está altamente violento, há muita violência na terra, eu preciso acertar isso aqui, vou mandar uma água de dilúvio, vou dizimar tudo, não vai sobrar ninguém, mas olha, você tem um projeto agora que eu vou entregar nas suas mãos, um barco, uma arca, que você colocará animais aos pares, e você também, vem a promessa, você e a sua casa, a sua família entrarão, porque encontrei em você integridade, encontrei você um coração justo. Então isso fica impactando o nosso coração. Deus, quando olha para nós, Ele não espera currículos, Ele não espera tempos de igreja, Ele não espera alta formação teológica, Ele espera em você um coração justo e um coração íntegro. Deus, ao olhar, passar os seus olhos em todo o planeta, toda a terra, então, todos os seres humanos, Ele encontrou em Noé um homem de coração justo e um coração íntegro. Deus, Ele precisa de um coração assim, que se pareça com o coração de Deus. Pega isso nesta manhã. Deus precisa de homens e mulheres parecidos com Ele. Não é à toa que em Gênesis capítulo 2, quando Deus vai formar o ápice de toda a sua criação, Ele forma o homem e a mulher. E Ele chega e fala: façamos. Ele não diz mais, olha, haja. Não, façamos. Ele pega, convida Jesus, o Espírito Santo, vamos todos, nós três, fazermos a nossa imagem e a nossa semelhança. Porque Ele precisa de corações que se pareçam com o coração dEle. Esses corações, independente do intelecto, da experiência, independente da formação, esses corações serão aptos a cumprirem aquilo que nasce do coração do Pai. Aleluia. Então, eu terminei na última mensagem. Eu comentei sobre superação, recuperação e também resistência, força e firmeza. Na última mensagem nós comentamos, focamos muito em superação, e hoje vamos conversar sobre os outros dois pontos, recuperação e também resistência, força e firmeza. Querido, nós estamos sendo aperfeiçoados. Você tem essa ideia? Que você possa ter isso no teu coração. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz lá: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Esse aperfeiçoamento de obra, muitos pregam, muitos entendem, e eu também entendo, também em parte, que tudo que Deus começa na nossa vida, até do ponto de vista de necessidades, de milagres naturais, aquilo que Deus começa, Ele vai terminar. Porque se Ele coloca algo no teu coração, Ele manda uma palavra, Ele faz brotar lá dentro do teu homem interior, porque Deus fala dentro de você, através do Espírito Santo. Quem crê diz amém. Amém. Graças a Deus. Você não vai apenas ouvir vozes de fora, mas principalmente de dentro. Hoje, o Espírito de Deus está dentro de nós. Nós fomos feituras dele, igreja, templo do seu Espírito. E quando o Espírito Santo coloca algo dentro de você, ora por aquela pessoa. Você já sabe, você já entende que Deus quer mexer com aquela pessoa. Deus quer salvar aquela pessoa. Só que leva tempo. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. Deus conhece cada um de nós. Não há ninguém igual aqui dentro. Não há ninguém igual na internet. Não há ninguém igual no mundo. E Deus expressa isso até de forma física. A sua digital, ela é única. A íris dos seus olhos são únicas. Não tem igual. Nós somos únicos para Deus.
E Ele conhece a nossa história, Ele conhece o nosso tempo, Ele sabe, tem um jeitinho especial de Deus para tratar com cada um de nós. É muita riqueza, não é? Queridos, ontem eu levei, um dos lugares que eu levei as minhas sobrinhas e as minhas filhas foi no planetário aqui da cidade do Rio de Janeiro. E lá tivemos a oportunidade de ver os vídeos e tal, sobre o universo, aquela coisa toda. E eu olho tudo aquilo, nebulosas e galáxias e tal, planetas. Falei, Jesus, como pode? É muita imensidão, é muita grandeza. Como pode nós aqui limitados, né? Olhando apenas às vezes para a nossa vida, e olha o que Deus fez, o planeta Terra é um ponto de poeira no meio do todo. Querido, isso é espetacular. É o poder de Deus, esse Deus criador de todas essas coisas, é que você serve, é que você pode acessar hoje, é que você pode, em oração, você tocar o coração desse Deus, e Ele te responder, e Ele falar contigo. Então nós estamos vivendo sempre, a partir do momento que conhecemos a Cristo, nós estamos sendo aperfeiçoados nele. E quando ele fala aqui em Filipenses, esse aperfeiçoamento até o dia de Cristo, é um aperfeiçoamento que dá honra e glória a Ele, porque nós estamos aqui não para vivermos e colhermos bênçãos somente. Perceba, nós somos abençoados, amém? Nós somos um povo abençoado, somos filhos dele, mas não estamos aqui apenas preocupados, essa não pode ser a nossa preocupação, de colher bênçãos, para suprimento das nossas necessidades, cumprimento das nossas vontades, realização dos nossos sonhos. Antes de pensarmos nos nossos sonhos, temos que pensarmos nos sonhos dele. Nós estamos aqui por ele, para ele e por meio dele. Assim como sem ele nada se fez, também sem ele nada nós somos. Nada. Então, resiliência é uma palavra forte, mas nós temos que ter a resiliência de superarmos tudo o que se diz ao nosso respeito. E eu vou começar por aqui, a pregação um pouquinho de hoje, para justamente nós cumprirmos a vontade do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele veio a essa terra e por mais de uma, duas vezes ele falou, olha, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Foi ele que me enviou. Eu não me enviei a mim mesmo. Ele me enviou. Eu fui enviado por alguém e eu estou aqui comissionado, eu estou em missão. Não é, pastor Jorge? Pastor Jorge entende bem de missão. Missão tem que ser cumprida. Não é não? Recebeu uma missão, meu irmão, se esforce. O reino de Deus, disse Jesus, é tomado por esforço. Há esforço, há empenho, há um suor, há uma dedicação. Então nós temos que sim nos esforçarmos. E como disse Jesus, esse processo começa pela nossa negação da nossa própria vontade. Você não precisa negar tudo, você precisa só ajustar e reequalizar isso no teu coração. Você não está aqui para Deus te servir. Você está aqui principalmente para você servir a Deus. A igreja muitas vezes confunde um pouco isso e acha que Deus está sempre a serviço dela, mas nós é que estamos sempre a serviço de Deus. E por servirmos a Ele, e se servirmos bem, lograremos sempre o favor dEle, claro que sim, porque Ele ama abençoar, Ele ama estar conosco, Ele ama contemplar o teu coração, né? E contemplar os seus desejos que estão lá dentro. Muito bem, então nós estamos aqui para o cumprimento da vontade dEle. E isso significa nós sermos também, nesse processo de resiliência, vamos nos tornando cristãos mais maduros, cristãos mais crescidos, cristãos que não ligam para qualquer tipo de situação. Nós acompanhamos hoje, né, um grande movimento, um tráfego de crente para lá, crente para cá, né? Há uma troca danada de igreja, vai para lá, porque as pessoas hoje, elas estão escolhendo, não estão perguntando para Deus, estão escolhendo sozinhas. Claro que há situações em que há direção, assim como já houve na minha vida também, e talvez na sua, mas nós temos que ser
maduros por dentro, de sempre pararmos e perguntar: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque hoje qualquer decepção, qualquer desafeto, qualquer situação mexe com as pessoas, eu vou sair. Quando alguém entra numa igreja, né, a pessoa mesmo vem todo com um protocolo. Nós, por exemplo, aqui na Academia da Fé, não exigimos carta de nenhuma igreja, não pedimos nada disso e tal. Mas a pessoa chega. Quando eu estava pastoreando em Niterói, quantas vezes pessoas chegavam para mim: pastor, vocês não pedem nenhuma carta, não pedem nem um currículo? Eu falei: não. Mas eu posso apresentar? Eu falei: pode. Vou fazer o quê? Vou receber. Não tem problema. Educação, né? Mas não tem isso. Então há todo um protocolo. A pessoa vai, quer fazer um gabinete, quer conversar, quer se apresentar, quer orar, tal. Ok, é bom, é saudável isso. É bom o pastor conhecer também quem está entrando na igreja. Agora, eu acho curioso que algumas vezes as pessoas, ao saírem, simplesmente não comentam nada. Deixam de aparecer 1, 2 cultos, tal. Daqui a pouco, cadê a pessoa? Ei, cadê? Foi. Se esse protocolo de entrada fosse o mesmo protocolo de saída, meu irmão, se você está sob a direção de Deus, não tem problema nenhum. A igreja do Senhor é uma igreja de portas abertas para entrar e também para sair. Não tem importância, mas que você tenha a mesma educação que você teve ao entrar, você tenha ao sair. E peça a bênção. Converse com o seu pastor. Amém, queridos? Quando você prossegue debaixo de bênção, meu irmão, é completamente diferente. Você entende isso? Ah, pastor, não estou gostando muito desse início de mensagem hoje, não. Aguenta firme. Deus, quando fala, Ele consola, Ele também edifica, mas Ele também exorta. Abra comigo lá em 1 Coríntios, por gentileza. Não está aqui na tela. Você também na internet, se tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia, abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Nós vamos ler o verso 3. Não iniciarei o capítulo todo, apenas aqui só dizendo que esse capítulo, o apóstolo Paulo está falando sobre dons, e aqui ele comenta, né, sobre o dom da profecia, o valor, a importância do dom da profecia, além dos dons de línguas e outros dons do Espírito Santo. Bom, mas chega no capítulo 14, versículo 3, ele fala: olha, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Repita comigo: edificando, exortando e consolando. Algo precioso que eu aprendi, né? Já tem um tempo lendo essa passagem e vivendo um pouquinho experiências com Deus, é que quando o Senhor fala contigo, Ele vai te edificar, Ele vai te consolar, mas Ele também vai te exortar. Uma igreja que as mensagens apenas edificam, mas não consolam ou não exortam, não é uma igreja que cumpre completamente aquilo que Deus tem para falar. Da mesma forma, uma igreja que apenas exorta, né, confunde o cajado, não é para bater. Cajado é para dar direção. E não consola e não se preocupa em edificar. Também é uma igreja que não está cumprindo completamente aquilo que Deus tem. Aqui fala de profecia, e eu já tive a experiência, não sei se você já teve a experiência de receber uma profecia. Eu já tive a experiência mais de uma vez, mais de duas, sei lá quantas, mas fica muito claro que aqui há um protocolo, aqui há critérios dados por Deus. E quando eu recebi uma ou duas profecias, eu coloquei, avalizei no meu coração esses critérios. E depois a gente vai lembrando de tudo que foi falado. Falei: meu Deus, é verdade, o Senhor edificou, o Senhor vai, também me consola, mas o Senhor também me exorta a continuar, me exorta a ser mais firme, a ser mais compromissado, a ter mais temor no coração, e assim vai. Deus nos exorta, porque nós somos humanos, embora tenhamos uma alma, habitemos no corpo, mas sejamos um espírito, nós estamos aqui,
e precisamos ser exortados. A exortação é uma bênção, querido. Não à toa, como eu já comentei anteriormente, Deus só repreende aquele que ama. Graças a Deus. Se você tem sido exortado por Deus nesse tempo, é porque papai te ama demais. E Ele quer acertar você. Ele quer aprumar você. Eu já brincava com o pessoal da Atos sobre geometria, né? Falando o seguinte: olha, se você traça uma reta horizontal, não vertical, uma reta horizontal, mas você pega uma outra reta e quase junto com aquela reta horizontal, mas com uma leve graduação, e você vai passando ela. No início não parece que são duas retas juntas, uma sobreposta à outra, mas à medida que a segunda vai se distanciando devido a um pequeno, por menor que seja aquela angulação, lá na frente as duas retas já vão se mostrar diferentes, em direções diferentes. Às vezes as sutilezas do mundo nos enganam, nos levam a termos graduações milimétricas de mudança de atitude, ou apenas de incredulidade, que é o que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui hoje, sobre fé, de incredulidade. Perceba, fé é certeza, não é, queridos? Certeza é 90%? Não, é 100%. Certeza é certeza. Não existe meia certeza, não existe parcial certeza. Então, se eu deixo a incredulidade entrar um pouquinho no meu coração e já não apago essa situação, já não acerto isso, lá na frente, eu posso ser uma pessoa meio dúbia, uma pessoa meio inconstante com Deus. Então Deus vai sempre te exortar. Ele sempre vai dar aquele toquinho, né? A gente caminha, de repente vai caminhando de lado, eu vou dar aquele toquinho para voltar para a reta. Afinal, o caminho dos justos é um caminho de retidão. É reto, querido. Não é meio reto, é reto. Então não adianta. Sempre Deus vai acertar você um pouquinho. Ele não acerta de uma vez, porque Ele tem misericórdia da tua vida e da minha também. Porque se Ele se acertasse de uma vez, talvez nós fôssemos fulminados. Mas Deus começa de uma forma mais, digamos, grossa, mais macro. Começa pelos erros maiores, pelas falhas maiores, pelos maus hábitos grandes. Depois Ele vai afinando. É como se fosse um filtro, diferentes níveis de filtragem. E que bom que nós estamos passando por isso. Que bom que você está passando por isso. Porque importa que nós sejamos parecidos cada vez mais com Ele. Aí, você não vai precisar nem abrir a sua boca. A sua vida, a sua história de vida, o seu testemunho vivo vai edificar e salvar pessoas ali fora. As pessoas vão olhar para você e vão reparar algo realmente de valor e diferença na tua vida. Muito bem. Então, assim como um cristão de verdade, quanto mais perseguido, querido, isso mostra-se na Bíblia, e mais de uma vez, na igreja primitiva, altamente perseguida. Uma igreja, quando é muito perseguida, o que acontece com ela? Ela cresce. E por que ela cresce? Por quê? Me diga. Porque a igreja perseguida se chega mais para Deus. Ela se aproxima mais do Senhor. O nível de dependência dela de Deus aumenta. O nível de entrega é maior. O nível de temor sobe. Por isso que a igreja cresce, porque ela se enche mais de Deus. Ela se aproxima mais do Todo-Poderoso. E quando se aproxima mais, não tem trevas que fiquem perto da luz. Tudo aquilo que estava mais ou menos vai embora. E fica claro e evidente aos olhos de Deus. Fica na claridade do Senhor. Da mesma forma, um membro de uma igreja, quando passa por alguma situação, até mesmo de decepção, como já falei antes, ao invés de sair da igreja, deveria se chegar mais, se enraizar mais na igreja. Você entende isso? Mas às vezes a gente deixa correr e faz da lógica inversa. Então saiba que você está aqui para ser edificado, consolado pelo Espírito, mas também exortado, para ser forte, ser uma pessoa resiliente no Espírito de Deus. Deus precisa de uma igreja resiliente,
para que não somente suporte os ventos contrários, que serão cada vez maiores, mas ela consiga superar também as suas próprias vontades, a fim de cumprir a vontade genuína de Deus aqui na terra. Querido, vai chegar o tempo que você não vai poder mais ligar para a tua casa, ligar para os teus bens, ligar, dar valor para as situações que você tem, para o seu emprego. Você vai ter que dar valor àquilo que Deus tem para a tua vida. Vão chegar os tempos que até mesmo a família, até mesmo as pessoas queridas, você vai ter que tomar atenção mais no Senhor e saber: Senhor, cumprindo a tua vontade, o Senhor está cumprindo também a tua vontade sobre os meus. Cumprindo a tua vontade, eu fico tranquilo sabendo que o Senhor está cuidando dos meus. E vai entender que não são seus, são dele. Aleluia. Glória a Deus, hoje está fraco. Hoje, no segundo culto, nós teremos Libras, Teremos a minha companheira aqui. Muito bem. Hoje, vamos avançar um pouquinho sobre recuperação. E eu falei no culto passado que a resiliência de Deus, ela já está instalada em você. Tudo o que você precisa da parte do Senhor já está instalado em você, porque a obra já foi completa. E quando Jesus encontra-nos, nós já encontramos o todo de Deus. Nós já encontramos tudo o que precisamos. Então, a recuperação é uma característica da resiliência. É algo que já está instalado em nós, a capacidade incrível de nós nos recuperarmos e nos restabelecermos. E vou te falar, nos restabelecermos de forma rápida. Tem situações, como eu falei antes, que chegam de repente sem avisar. Ninguém manda uma carta, ninguém manda uma mensagem, um e-mail, ninguém manda um WhatsApp, ninguém manda um TikTok, ninguém manda nada. De repente, pum, aparece na sua frente e você fica tonto. Uau, fiquei sem chão de repente, pastor. Eu também já fiquei sem chão algumas vezes. Parece que nós estamos na lona, mas você não está na lona. Não está. Levamos aquela pancada, aquele pancadão, mas lembramos sempre de que Deus está conosco. Deus está em nós. E Deus é comigo, é contigo, com todos nós. Deus é com a sua igreja. Ei, nada, nem ninguém pode parar, ou derrotar, ou matar a igreja do Senhor. Não pode. Já tentaram infinitas vezes na história e nunca conseguiram. E vou te falar, não vão conseguir. Mas a igreja que tem realmente o Senhor Jesus como seu cabeça, esta igreja não morre. Esta igreja não acaba. Esta igreja não recua. Nós somos a igreja cujo Senhor é o cabeça da igreja. Satanás não pode contra o cabeça da igreja. Há uma palavra, uma vida, uma unção, há um espírito empenhado nela. Não é? Ele pode vir com engano, pode mudar pensamentos, ele pode jogar contaminação, sim, fazer com que a igreja não se perceba como igreja. Mas Deus olha para nós através de Cristo Jesus. Então, nós temos, sim, altamente uma capacidade, resiliência, de recuperação. Não importa a pancada que você receba, meu irmão, eu vou te falar nesta manhã, se você estiver cheio do Espírito, se você estiver servindo e conhecendo a quem você serve, não importa a pancada que você receba, você vai se recuperar, você vai se levantar, e quando você se levantar, você vai se levantar mais forte do que de repente você tombou. Essa semana eu estava lembrando de alguns fatos. Eu gosto muito de esporte, né? Já joguei futebol, embora meu esporte favorito seja natação, mas já joguei futebol, já fui judoca também, já lutei judô. E aí eu lembrei assim de algumas situações que me marcaram,
como por exemplo lá em 2004, talvez os irmãos lembrem-se disso, Copa América de 2004, final, Brasil e Argentina. Nós amamos os argentinos, amém? Em Cristo Jesus. Amamos. Já tive amigos argentinos. Mas lá, naquela final, o Brasil começou perdendo o jogo. A Argentina dominando. Não sei se o jogo era lá ou se era no Chile, não lembro. Mas a Argentina estava dominando o jogo. Mas o Brasil vai e empata. E no segundo tempo a Argentina faz outro gol. E acaba o jogo, quase acaba, aos 45. E vai o juiz dar 3 minutos de acréscimo. Prorrogação. E quando faltava 1 minuto, ou menos de 1 minuto, não me lembro, aquele jogador chamado Adriano me faz um golaço. Foi aquele último fôlego. Aquele camarada deve ter pensado assim: se eu tocar a bola, corre o risco de acabar o tempo e o juiz apitar. Eu vou com tudo. E ele foi com tudo, driblou e fez o gol. Pronto. O estádio foi um alvoroço, desmontou o time argentino, psicologicamente falando, mas desmontou. Foi dar em pênaltis. E o Brasil ganhou. Porque quando você vira o jogo, quando você mostra resiliência, o inimigo, ele fica sem forças, querido. Porque ele olha para você e fala assim: opa, eu estou aqui ainda, eu estou no jogo, eu não saí, não perdi. Só acaba quando Deus termina, não é verdade? E mais recentemente, nessas Olimpíadas aí, falando de esporte ainda, tivemos o judô, né? E eu estava acompanhando algumas lutas ali, na competição do judô, e por equipes, que é algo novo, né, mais recente. Final, Japão e França. E o Japão estava ganhando de 3-1. Eram 6 judocas para cada lado. E já tinham tido 4 lutas e o Japão estava ganhando de 3-1. E entra uma mulher, uma judoca, para lutar contra uma outra japonesa, francesa e japonesa. E já no gold score, era um golpe, o golpe de ouro. A francesa consegue fazer algo inacreditável. E virou. Aquilo desestabilizou o time, a equipe japonesa. E a França acabou empatando e chegando até o final. Queridos, só termina quando Deus termina. Não diga para você que você não pode andar mais 1 quilômetro, 1 milha, 1 légua, não sei. Noé, eu acho impressionante como pode aquele homem, ele confiou, ele acreditou na palavra que Deus entregou a ele. Se Deus disse, ele vai fazer. Se Deus disse, vai acontecer. Mas ele confiou também no projeto que Deus entregou nas mãos dele. A arca não era de Noé, embora a gente leia, a gente compartilhe, a arca era de Deus. O projeto era divino. Ele só precisava de mãos. Como a pastora Deise falou no final do culto passado, domingo passado, Deus, se quisesse, ele suscitaria uma arca do nada. Mas ele queria que o homem fizesse. Assim foi como Moisés, naquele junco, naquele cestinho de junco. A mãe de Moisés vai e coloca Moisés ali dentro e simplesmente dá um teco para o rio. E ele vai. Ali também era uma arca. Aquele pedacinho de junco ali era a salvação de Moisés, até o destino que lhe cabia a Deus. É impressionante. A tua vida está nas mãos de Deus, queridos. Entende? Não depende de correnteza, não depende de jacaré, de cobra, nada disso. E Noé vai, um lavrador, e me constrói uma estrutura que nunca tinha existido antes, de simplesmente 155 metros, na nossa unidade de medida mais usual. Na Bíblia está em côvados, mas traduzindo para nossa, convertendo, 155 metros de comprimento, por 25 metros de largura e 15 metros de altura, que equivale a aproximadamente um prédio entre 4 e 5 andares. Como pode isso? Um homem que nunca mexeu com tijolo, nunca mexeu com madeira, não era carpinteiro. Ele fez uma arca, um navio que não naufragou como Titanic, aonde o homem colocou toda a sua inteligência, o seu conhecimento, todo o seu poder de recursos, pegando os melhores materiais, melhor de tudo. Mas aquele homem achou, aqueles homens acharam que estavam fazendo um projeto deles.
projeto dos homens, por melhor que seja, pode naufragar. Os teus pensamentos, os teus projetos, por melhores que sejam arquitetados, nos detalhes, pastor, eu tenho tudo aqui na minha mente, vai ser assim, assado, plá, 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 pode naufragar. Agora, se o projeto que está no teu coração é um projeto que veio como fonte de Deus, eu vou te falar, pode chover meteoro, pode fazer o que quiser, ou a terra pode parar de girar, ele vai se cumprir, porque o Criador é que determinou, não foi você, não sou eu, não fui eu, foi o Criador que determinou que esse projeto tenha início, tenha meio e tenha um fim, tudo para a honra e para a glória dele. Aleluia. Então, após uma virada, querido, a força que se apresenta extra, ela te impulsiona. Não te impulsiona? Depois que você vence, se eu estou falando assim, você está lembrando de situações da tua vida que você também virou. Meu Deus, pastor, eu estava quase perdendo o emprego. A notícia se espalhou, a empresa ia fechar e tal, e todo mundo se desesperou. Mas Deus garantiu você a virada. Tchum! E aí você sai mais forte, graças a Deus por isso. Muito bem, avançando aqui sobre resistência, sobre força e sobre firmeza. Deus espera que nós sejamos firmes. Você foi escalado para um time não de covardes, não de tímidos, mas um time forte, um time que acredita no técnico, acredita e confia na dica do técnico. Se o técnico, de repente, no meio do jogo, muda o lateral esquerdo pelo lateral direito, vai nessa. Se o técnico chega para você e fala, olha minha filha, para de falar, só ora, você acredita e vai nessa. Ele é o técnico. Não tente ser técnico no lugar dele. Por mais que você enxergue tudo com os seus olhos naturais, ele conhece todas as coisas. Ele já conhece o teu início, o teu meio e o teu final de vida nessa terra, ao mesmo tempo. Porque Deus não está limitado ao tempo cronos, ao relógio humano. O tempo dele é o Kairos. Tudo ao mesmo tempo. Num piscar de olhos. Você, para Deus, nasce, vive tantos anos e morre. É assim. Então a resistência, a força e a firmeza Deus tem para nós. Deus quer forjar uma igreja preparada para os tempos à frente. Deus quer forjar uma igreja firme, estabelecida na sua palavra, que não abra mão dela, que não negue. Negar a Deus hoje, negar a Jesus, é negar a sua palavra. Quando você desobedece a Bíblia, desobedece os seus ensinos, você está negando ela na sua vida. Quando você esconde ela, você está negando. E nós devemos colocá-la mais e mais em evidência. Amém, queridos? De vez em quando eu saio do meu prédio e carrego esta Bíblia debaixo do braço. Eu não estou mais me importando se o porteiro está olhando, se o porteiro está isso, se o vizinho fala isso, fala aquilo, se as pessoas que me conhecem. Ei, lá vai o Bíblia, graças a Deus por isso. Estou saudável nela. E lá vai o crentezinho, vai. Lá vai a igrejinha, vai, graças a Deus eu tenho uma igreja. O melhor lugar para eu estar no domingo de manhã é aqui. Aqui eu sou fortalecido, sou alimentado, sou animado. Aqui eu sou estabelecido nele. Graças a Deus que eu tenho um Deus que é Pai. Graças a Deus. Não tenha vergonha da palavra de Deus. Viva ela, mostre ela, se apresente com ela, né? Então, Salmo 51, revisitando ele, já citei ele na primeira mensagem, já citei na segunda, não está ainda aqui não. Salmo 51, 10, por gentileza. Desculpa, antes disso, 1 João, está aqui na tela, olha, 1 João capítulo 4, versículo 4. Nós sempre temos que nos lembrar, falando de recuperação, de que nós somos dele
e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diz lá: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É interessante que ele fala sobre maior está em nós do que o que está no mundo, sobre falsos profetas. Não fala sobre a oposição literalmente do mundo dizendo, mas fala sobre palavras enganosas que se parecem verdade, mas não são verdade. Escuta, nós temos que sempre fazermos como os crentes judeus de Bereia, conferindo tudo aqui. Aqui é o teu filtro, aqui é o teu balizador, porque aqueles crentes estavam conferindo o apóstolo Paulo pregando, e eles iam lá verificando se as coisas de fato, se o que ele falava de fato se davam, era assim pelas Escrituras. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo, quando estava lá pregando, trazendo a mensagem naquela cidade, para aquelas pessoas, o seu conhecimento já tinha chegado antes. As pessoas já sabiam: olha, o apóstolo Paulo, uau, ele vem, ele está aqui conosco, ele vai estar conosco. Havia uma expectativa no coração. Muitos começamos a ouvir uma pessoa que está legal, está ali, baseada, mas de repente, se essa pessoa sai do rumo, se você não tiver o cuidado de examinar nas Escrituras, você vai sair do rumo com ela. Entendeu? Você vai virar um seguidor dela, de pessoas, não de Cristo. Você vai virar um seguidor de pregadores, não do pregador, não do mensageiro. Então, mesmo sendo o apóstolo Paulo, os judeus de Bereia estavam conferindo, pegando, bebendo. Uau, Paulo, é maravilha. Espera aí. Nós temos que conferir. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E esse espírito que é maior do que está do lado de fora, ele vai cancelar, anular todo engano e palavra torta que será proferida por espíritos de fora. Aleluia. Falando de novo, Salmo 51. Agora vamos lá, vai. Aqui, Salmos 51, versículo 10. Eu já li esse verso 2 vezes nas outras 2 mensagens. Cria em mim, Davi falando, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou seja, estável, resiliente. Eu não coloquei aqui, mas um espírito firme. Diga comigo: firme, firme, inabalável. Olha, eu já fui abalado muito, mas o abalo de 3 anos atrás que eu sofri, se eu levar de novo, eu já não vou sofrer tanto. Você está entendendo isso? Nós vamos crescendo na firmeza com Deus. Nós vamos crescendo, vamos ficando mais firmes. Quando Jesus fala assim, olha, não constrói sobre a areia. Deu a dica, né? Hashtag. Fica a dica aí, igreja. Constrói sobre a rocha. O que ele está dizendo? Construam sobre mim. Mas para construir sobre mim, tem que se negar. Você vai sofrer perseguição. Você vai ser chacoteado aí. Você vai ser questionado, criticado, até mesmo pelos seus. Você vai ter que ser forte, firme, para pegar a sua Bíblia. E seu marido falar assim: para onde é que você vai? Vai para aquela igrejinha de novo? Vai lá dar parte do meu salário como dízimo? E você fala nada. Mulheres, vem comigo. Não falo nada. Eu já conheci uma mulher há muitos anos atrás. Ela fazia parte do grupo de oração da igreja, grupo de oração de senhoras da igreja. E eu soube desse testemunho e marcou minha vida. Ela toda semana orava pelo marido. Sabe há quantos anos? 25 anos. Não eram 25 semanas, não eram 25 meses, 25 anos. Até o dia que ela, sem falar nada, já não falava nada mesmo, aprontava o café da manhã do marido,
botava leite quentinho na mesa, tudo bonitinho, frutinha cortada, do jeitinho que ele gostava. Ela se aprontava e ia para a igreja. Até o dia que estava tudo pronto. Ela acordava antes. E de repente ela vê um homem se aprontando também. E ela ficou quieta. E ele de repente chega e fala assim: eu vou com você hoje. Vou contigo. E ela foi, e ele foi. Ainda meio rabugento, desconfiado. Vou lá ver qual é desse pastor, qual é dessa igreja. Tá. Chegou lá, se converteu naquele culto, irmão. 25 anos depois. Deus tem uma missão para cada um, um chamado para cada um de nós. Pode ser que o seu chamado seja para milhares. Pode ser que seu chamado seja para o mundo. Mas pode ser que seu chamado seja para uma pessoa que está dentro do seu lado, na sua casa. Importa que nós façamos aquilo que Jesus nos pede para fazer. Vai mais uma exortação hoje. A igreja de hoje, e quando eu falo igreja, não falo apenas igreja instituição, igrejas locais, físicas, né? Mas falo também de mim e de você. Há muitas igrejas hoje fazendo mais a sua própria vontade do que a vontade do Pai, cumprindo o chamado do seu próprio jeito, não do jeito de Deus. Entende isso? Há uma grande diferença nisso. Deus entrega um chamado para um pastor, para você, para uma igreja e tal, e a coisa começa até bem, mas de repente as coisas desandam. Nós estamos aqui para fazer o que Ele nos pede para fazer. E aí eu te falo, para Deus não tem cálculo, fé não se calcula. Para Deus, se Ele te pede, como é para essa mulher, ela se empenhar em oração, dedicação e tudo mais, testemunho de vida por causa de uma pessoa, mesmo que você seja chamado para milhares, chegando lá em cima, querido, uma pessoa, ela cumpriu a chamada dela. Milhares cumpriu a chamada. Aí você pode dizer assim, mas eu converti 1000. E daí? Deus pediu 1000? Pediu 1000? Multiplicou 1000? Pastor Maurício, alguém falou sobre talentos aqui, foi o Tiago, né? É isso. Deus te pediu 1, você cumpriu esse 1 com êxito, pronto, você fez e cumpriu a vontade dele. Entendeu isso aí? Legal. Você aguenta mais um pouquinho? Hoje precisa avançar. Então, como conseguimos isso? Através do exercício da fé. A fé é algo absolutamente precioso e fundamental que Deus nos deu. Então, quando Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, sobre o devido uso, né, dos dons espirituais, ele fala no versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está dizendo o seguinte: olha, você pode ter dom, pode ter isso, pode ter aquilo, mas não se considere acima do que você, verdadeiramente você é. Deus deu uma medida de fé, Deus deu, repartiu. Ele fala que repartiu a cada um de nós, a toda a sua igreja. E Deus não faz acepção de pessoas, nem fora, nem dentro da igreja. E você pode pensar: pastor, você tem mais fé do que eu, ou o irmão do lado tem mais fé do que eu. Não, todos nós recebemos a mesma porção de fé. Você está comigo nessa manhã? O pastor Hélio já até pregou isso mais de uma vez. Então, a fé, eu quero te lembrar, ela é certeza, não tem a ver com quantidade ou tamanho, mas sim com tempo e com duração. Naquele versículo de Romanos, no original, quando fala de medida, fala de duração. Olha, a fé é duração, é o quanto eu consigo permanecer crendo, sem titubear. Então não é quantidade ou tamanho, mas sim tempo, duração. Fé, ou eu tenho, ou eu não tenho. Simples assim. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Mateus capítulo 17, versículo 20 fala: e ele lhes respondeu, Jesus, né? Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, ou seja, se vocês tiverem a firmeza, você já viu um grão de mostarda, querido? Você já teve curiosidade de pegar um grãozinho de mostarda na mão?
Talvez você mexa com culinária, já tenha mexido, né? É micro, é miudinho. Tipo uma semente de samambaia, sabe? Aquele negócio pretinho, pequenininho. Se vocês tiverem a firmeza de permanecer na fé, na crença, do tamanho, como vocês vão lograr êxito. É isso que Jesus está dizendo. E não houver dúvida em seu coração. Mas, onde é que eu estou? Está aqui. Firmeza. Vamos ler de novo. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui e vai para lá, e passa daqui e vai para lá, e nada, diga nada, nada vos será impossível. Não vai ser, porque você está se valendo da forma certa. E Marcos capítulo 11, versículo 23 também fala, né, corroborando, confirmando aquilo que acabamos de ler em Mateus. E com toda certeza, eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a esse monte, levanta-te e lança-se no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê, que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Então o poder da fé, ela permanecer em alta no teu coração, não olhar para as circunstâncias, porque a fé é agir à altura da palavra de Deus. Anota isso nessa manhã, por favor. A fé nada mais é do que agir à altura da palavra. Está tudo aqui, já está estabelecido, como eu falei antes, está pronto. Está pronto. O que nós precisamos saber é conhecer, fazer é conhecer e viver isso que está aqui. Mas as circunstâncias, elas se apresentam com força, como foi com Pedro. Exemplo clássico. Pedro estava no barco, tempestade, os discípulos, todo mundo atemorizado, chega Jesus e fala, e aí, o fantasma, não. E aí Pedro, corajoso, todo mundo fala de Pedro, mas Pedro teve uma baita de uma coragem. Eu não sei se eu talvez não tivesse a coragem que ele teve. Jesus, se for o Senhor mesmo, manda que eu vá aí. Pedro era, encarava. E sabe o que Jesus fala? Vem, Pedro. Simplesmente fala, está lá em Mateus capítulo 14. Mas aí bate o vento, ele sente os pezinhos molhados, fofinho na água. E o que acontece? Pedro olha, perceba, esse olhar ali que está falando não é o olhar com os olhos naturais, mas quando fala que ele olhou, ele percebeu, foi com o coração. O coração dele se desviou, lembra do milímetro, ângulo, um pouco, por um instantinho, ele se desviou de Jesus e reparou o que estava em volta. No que acontece isso, ele começa a naufragar. E no versículo 31, Jesus fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus nos mostra porque Pedro começou a afundar, está no versículo anterior, no versículo 30, reparando porém na força do vento, ele teve medo. Ele reparou na força, mas o coração foi tocado pelo medo e ele começou a afundar. Então Pedro teve fé, igreja? Teve, senão ele não conseguiria começar a andar sobre as águas. Ele teve fé, mas ele não a exercitou por todo o tempo. Ele a exercitou, ele a utilizou, ele a se valeu por pouco tempo. Então o milagre começou? Claro que sim, mas não foi consumado, não até o ponto que Jesus esperava que ele fosse. Então muitas vezes os milagres começam, mas não se consumam, porque nós começamos a olhar os sintomas, nós começamos a olhar as circunstâncias, nós começamos a dar mais voz ao que vem de fora do que ao que vem de dentro. E Jesus disse que isso é uma fé pequena. Ou seja, não é a questão do tamanho, mas a questão da permanência, da firmeza de eu permanecer crendo do mesmo jeito. Mesmo porque a mesma fé, só existe um tipo de fé para Deus, que é o tipo de fé do Senhor. A fé natural, a fé do homem, ela precisa de tocar, de sentir, de enxergar naturalmente para poder acreditar.
A fé do tipo de Deus não precisa de nada disso. Ela confia. Diga comigo, confia. Sem ver, sem tocar, sem perceber, sem nada. Então, quando nós vivemos com Deus, nós somos provocados. Vem tribulação, vem provação, vem tentação, vem isso, todo o tempo, para você continuar crendo do mesmo jeito. Por quê? A mesma fé que você creu em Jesus e você logrou salvação nele, e você todos os dias, você continua crendo no Senhor. Amém, queridos? Não é uma vez salvo, salvo para sempre. E cuidado com isso. É todo dia. É a mesma fé que você vai exercer quando você quiser ser curado do teu corpo, curado da tua mente, curado da tua alma. Não é? É a mesma, porque é o único tipo de fé que vem de Deus. E não tem tamanho de fé, mas sim a permanência. Então permaneça. Quando você é resiliente, você é treinado a permanecer firme na mesma lógica que Deus te pede. Um outro exemplo, anota aí que eu não vou poder ler tudo com você. Está em Lucas no capítulo 17, a partir do versículo 11. É a cura dos 10 leprosos. Chegam 10 leprosos. Ei, Jesus, nos cura! Aí Jesus vai e cura. Aconteceu que indo eles foram purificados. Está no versículo 14. Jesus fala para eles, olha, está aqui. Eles pediram, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não chegou, fez nada em oração, não. Você crê? Vai, se apresenta aos sacerdotes. E a Bíblia fala que aconteceu que indo eles foram curados. Vem comigo. Indo eles foram curados. Eles não foram curados ali instantaneamente aos olhos, na presença dos discípulos ou de Jesus. Não foram. Indo eles foram curados. Eles se perceberam curados, porque a ordem era, vão se apresentar aos sacerdotes. E os 10 devem ter saído assim, meu Deus, a gente vai, ele mandou, a gente vai. Sabe aquele negócio? Um não a gente já tem, vamos tentar com tudo? Foi mais ou menos o sentimento que os caras tiveram. Nenhum deles pensou, poxa, a gente vai se apresentar para o sacerdote leproso. Não entendi Jesus. Pensei que ele fosse curar, fazer alguma coisa, tal, para jogar uma poeirinha em cima. Não, me tocar, não. Jesus simplesmente falou uma palavra. Deus, querido, criou todas as coisas pela palavra. E aqui diz que indo eles se perceberam que foram curados, e somente um voltou para agradecer. Então, nós temos que ser vigilantes, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 13. Sede vigilantes. Permanecei o quê? Firmes na fé. Olha a resiliência aqui. Firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Diz a palavra. Em Tiago, capítulo 1 também, no versículo 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, se Deus não tem variação ou sombra de mudança, eu também não tenho que ter nem sombra de variação, de dúvida na minha vida. Eu tenho que permanecer firme naquilo que eu estou crendo, naquilo que Deus mesmo está me impulsionando por dentro para crer. Você está pegando isso nessa manhã? Resilientes, pessoas firmes, crentes firmes, que não abrem mão e continuam. Em Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Olha aí, fé e certeza. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aí eu poderia ler sobre Abraão, herói da fé. Abraão creu e permaneceu crendo, e por isso ele viu tantas coisas acontecendo e virou o pai
virou um exemplo de Deus para a nossa vida. Eu vou chamar o pessoal do louvor aqui à frente, eles começarem a me ajudar um pouquinho a terminar a reunião, senão a gente não sai daqui. Mas eu compartilho contigo o texto, o último texto dessa manhã, que está lá em Salmos 112, versículos 7 e 8. Versículo 4 eu vou ler até o 6 para você. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, e ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. O que está por trás aqui? Acabamos de ler. Homem ditoso, homem justo, compassivo. Ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, de novo, bem firmado. Não teme, de ter medo, né? No caso aí, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Então é na perseverança que nós vamos ver os resultados acontecerem, queridos. Eu vou repetir. É na perseverança, ou seja, em nós permanecermos, crendo, do mesmo jeito. Pastor, não estou vendo nada. Ok, não precisa ver. Você crê hoje, você crê do mesmo jeito amanhã, você crê depois de amanhã do mesmo jeito, daqui a uma semana, daqui a um mês, e assim você vai. Fica de novo o testemunho dos 25 anos, crendo, orando, crendo, orando, crendo, orando. É na perseverança que vemos o resultado. Nós precisamos buscar na palavra a sua solidez. Ela já é sólida por si mesma, mas ela precisa ser sólida no nosso coração. Então, não importa o tempo da promessa, importa que estejamos firmes todos os dias. Não importa o tempo da promessa, importa que nós estejamos firmes todos os dias. Nós costumamos dizer, somos mais do que vencedores, é o que diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Sim, mas temos que nos lembrar que nós somos mais do que vencedores, porque alguém já venceu na nossa frente. Alguém venceu primeiro, e esse foi Jesus. Nós somos mais do que vencedores, sim, por aquele que nos amou. É o que diz o verso. Você, querida, é mais do que vencedora, porque Ele já venceu. Você, querido, é mais do que vencedor, porque Ele já venceu. Ei, tenham fé como um pequeno grão de mostarda. Sejam firmes, permaneçam firmes. Se vocês tiverem esse cuidado, uma semente tão pequena, mas se vocês tiverem cuidado de permanecerem nessa força, nessa firmeza, vocês vão ver milagres acontecendo. Amém, igreja? Olha, hoje eu quero te dar um presente. Eu já fui presenteado com essa mensagem, já fui presenteado com o tempo que eu tive para poder compartilhar isso contigo. Resiliência é o que nós precisamos. Mas hoje eu quero te dar um presente, uma lembrança, que vai ser isso aqui, olha. Você está enxergando? Sabe o que tem aqui? Aqui é um envelopinho que tem algumas sementes de mostarda. E eu gostaria que você, ao pegar isso, colocasse na tua Bíblia, como eu vou fazer, grampear numa página lá na frente e tal, e sempre se lembra: Jesus, o Senhor me pediu para eu ser firme, para eu ser resiliente. O Senhor me pediu para eu ser uma pessoa que crê, que confia. Se meu nível de confiança, de firmeza for tão pequeno como esse grão, eu já vou ver tantos milagres, porque o Senhor disse que aconteceria. E sobre a tua palavra eu vou crer. Amém, queridos?